Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil, os casos de intolerância política têm crescido nos últimos anos. Somente no primeiro semestre desse ano foram registrados 214 casos de violência política. O número é 32% maior em comparação ao mesmo período de 2020, último ano eleitoral. O assunto de hoje é clima de ódio e intolerância. Participam Vitor Blota, professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e vice-presidente do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Caio Barbosa, graduado em Política e Relações Internacionais pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutorando em Ciência Política na USP, onde estuda a extrema-direita com foco no bolsonarismo. Bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado. Prazer, Joel. Prazer, Franklin. Prazer, Caio. Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Com a apresentação do programa de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Mônica Greile, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Vitor, bom dia, Caio, bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, os destaques da semana. O destaque dessa semana aqui, acho que continua ainda repercutindo a ida do presidente Bolsonaro até o funeral da Rainha Elizabeth II no Reino Unido, né? Ela foi enterrada ontem, né, na segunda-feira. E o Bolsonaro, passeando por lá, deixou mais uma vez de ser um estadista, né? Ele utilizou a máquina pública para ir até lá e fazer campanha, porque aquilo que ele tem feito, aqueles discursos que ele fez na Embaixada Brasileira, atacando a oposição, defendendo as bandeiras mais reacionárias que ele está acostumado a defender aqui no Brasil, não cabe com o cargo de presidente, que lá ele foi representar o país, né, no funeral da chefe de Estado do Reino Unido. Esse que era o papel dele, é isso que ele tinha que fazer lá, representar o Brasil, e não fazer campanha política da forma mais comezinha, como ele tem feito aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez, o presidente Bolsonaro não se portou como um estadista, que é como deveria se portar um presidente da República do Brasil. E falando de uma realidade brasileira que só está na cabeça dele, né? De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem dialogar com pessoas que têm opinião política contrária, Franklin. Você vê, né, Joel, a que ponto que a gente chegou, né? O Brasil que tinha fama, né, pelo menos, sei lá, era vendido essa ideia, né, eu acho que nunca foi, mas enfim, que era o país que conseguia sempre, né, conviver todo mundo com as diferenças, tudo era muito pacífico, e a gente vê que não, né, que há um conflito muito grande e que ele se aflorou agora, né, acho que isso já vem há séculos, podemos dizer, né? Porque, de uma certa forma, na minha visão, eu até meio parafraseando um pouco o Gessé de Souza, eu acho que a nossa elite ainda ela tem muito de escravocrata, né? Eu acho que esse espírito escravocrata ainda está presente hoje, isso acaba gerando todas essas visões meio distorcidas de tudo, né? Eu ainda reputo que um pouco disso é essa visão conservadora, reacionária, né? Vamos colocar bem a palavra, acho que seria mais reacionária do que conservadora, dessas elites aí que acabam difundindo isso em todas as classes sociais, né? E isso é muito ruim para o Brasil, né? Que isso só atrasa em todos os sentidos. Segundo o levantamento Violência e Democracia, panorama brasileiro pré-eleições de 2022, mais de 67% dos entrevistados têm medo de ser agredido fisicamente pela sua escolha política ou partidária, Vitor. Que situação nós estamos passando? Realmente é uma situação muito grave, porque a gente está falando não só então da nossa insegurança pessoal, nossa integridade física, nossa liberdade de pensamento, né, como indivíduos, mas também a nossa disposição de ocupar os espaços públicos, de dar a nossa opinião, de votar livremente e de discutir também sobre isso. Então,
são essas duas dimensões da nossa vida que estão sob ataque, essa dimensão individual, pessoal, privada e também essa dimensão política nossa, né? Então, realmente a gente fica numa situação de ter que escolher os nossos candidatos, nossas candidatas, de forma muito pessoal, particular, e sem tomar contato com as posições a respeito, com as informações. Então, a gente vai, né, diminuindo o nosso espaço de participação política também. Caio, é um fenômeno dessas eleições ou isso sempre aconteceu no Brasil? Não, acho que é um fenômeno muito particular dessas eleições, né? Eu acho que nós estamos vendo um processo de radicalização política, acho que pelo menos desde 2014, né? Já começou a se tornar uma campanha mais agressiva desde aquele ano. Isso aumentou em 2018 e chegamos neste ano com uma violência política ainda maior, né? Já tivemos pelo menos 2 casos de militantes petistas mortos, e eu acho que ainda tem 2 semanas pelo menos até o primeiro turno, então é preocupante porque ainda saiu uma pesquisa recente que mostra que há pelo menos 9% da população que pode se abster de votar, né, por medo de violência política no dia da eleição, né? Então, certamente não é algo normal, né, para a prática da democracia. Como a sociedade deve reagir a um momento como esse, Vitor? Olha, eu acho que tanto na dimensão privada, pessoal, quanto nessa dimensão política, eu acho que a gente tem que ter uma atitude de formar parcerias, tentar dialogar, formar grupos de discussão, entrar em contato com organizações sociais, em que você consegue dialogar. Eu não vejo outra saída senão tentar ocupar os espaços públicos, espaços e organizações sociais, a universidade, para poder ter um mínimo diálogo político. No caso pessoal, ocupar espaços de organização comunitária da segurança, como os programas de polícia comunitária, vizinhança solidária. Nós temos que realmente ter esse passo social, e só que a nossa vida, o nosso cotidiano, a sociedade cada vez mais caminha para um caminho, né, um lugar de superindividualização das soluções, hiperindividualização das formas de resolução de conflito. Então a gente ou tenta se fechar cada vez mais, ou uns querem blindar os carros, outros querem resolver pela violência também. Então eu acho que esse não é o caminho é nos associar, conversar, tentar encontrar grupos de possível diálogo, sim, inclusive mediadores das grandes polaridades políticas, aqueles com quem a gente sabe conversar, às vezes, com o outro lado. Eu acho que quem consegue fazer esse papel também de mediação tem um papel muito importante, né, nesse momento. O Caio, você se referiu àquela pesquisa que 9% da população brasileira está com medo, né? E isso pode comprometer a ida às urnas, né? E, claro, provocar uma mudança no cenário eleitoral. O que fazer para convencer essas pessoas que o importante é depositar seu voto na urna, sobretudo pelo momento que nós vivemos? Sim, eu acho que um dos aspectos importantes é que todas as autoridades se manifestem, né, para passar segurança para o eleitor, né, desde as autoridades políticas, os próprios candidatos, né, as autoridades eleitorais, né, do TSE. Eu acho que é importante passar essa mensagem para o eleitor de que o voto é um papel fundamental para a democracia e que ninguém pode intimidar esse papel que nós realizamos na nossa sociedade. Então, eu acho que é importantíssimo que se passe essa mensagem, né, de segurança, de confiança, né, para que todo mundo possa desempenhar esse papel sem medo algum. E esclarecer que a nossa democracia está sendo ameaçada. Com certeza, né? Quando você sente medo de depositar seu voto, significa que isso não é mais uma democracia no estado normal.
E aí, Vitor, como evitar que a democracia brasileira sofra mais um golpe num momento como esse, que é importante que o eleitor vá lá e diga a sua opinião, né, e queira uma mudança, já que nós vivemos um momento muito difícil no país? Olha, eu não vejo mesmo outra solução senão isso, né? Esse diálogo mesmo com as organizações sociais, esse diálogo com as autoridades públicas, então apresentando informações, os planos de segurança durante as eleições, e é isso, quanto mais a gente é bem informado, menos insegurança a gente sente de desempenhar nossas atividades do dia a dia. Então, esse é um caminho, eu vejo, para a gente então, buscar informações em lugares que realmente tem, né, confiabilidade. Então, as emissoras de rádio, né, a TVT, por exemplo, outros canais de comunicação, buscar, sim, as autoridades locais, então, onde você vai votar, por exemplo, saber mais informações sobre isso. Esse é o caminho que eu vejo mesmo, para a gente não se apequenar, né, não ceder para o medo, porque é isso, quem tem mais medo, como mostrou esse relatório, né, do Relação entre Violência e Democracia, quem tem mais medo de sofrer violência vai apoiar alguma solução milagrosa e provavelmente autoritária. Então, é isso, a gente precisa diminuir o medo e, com isso, buscar informações, buscar organizações que possam, então, dar essa sensação de mais segurança para a gente e seguir em frente, seguir com o nosso voto. Agora, dialogando um pouco com o Caio, né, nós temos realmente um cenário diferente atualmente, mas a violência política como o Franklin estava falando, né, uma marca da nossa sociedade, né? E principalmente no interior, isso acontece, a violência por motivações políticas, quem quer se candidatar e quem está participando e militando para qualquer um dos lados, as armas e a espada sempre atravessaram, né, o lugar da política no Brasil. Então, acho que a gente tem que chamar essa atenção, e também quem está sendo mais vítima, então, dessas violências. Então, candidatas, representantes, mulheres eleitas, têm sofrido mais violência política. Então, E discriminação, né? discriminação, exatamente, que motivaram algumas novas leis tentando coibir isso, mas é isso, a gente vem a reboque, né, tentando criminalizar para diminuir, ou seja, apelando pela essa questão do medo da punição, que em termos, né, gerais não é a melhor solução, mas é uma das, talvez, né, mas precisa ser combinada com outras, incentivo, valorização. Ou seja, existem várias soluções para que a sociedade civil possa reagir. Uma delas, Franklin, é o papel dos veículos de comunicação neste momento. Como é que você vê a atuação deles? Olha, no momento, eu acho que para essa campanha política, os veículos de comunicação têm se colocado de uma forma bastante positiva, né, os grandes veículos, né, de combater essa violência, né, às vezes com um certo viés conservador, mas de combate, né, para não chegar à selvageria, digamos assim. Tá? Mas os meios de comunicação têm um papel que eles têm que ser responsabilizados, né, de uma certa forma, eles incentivaram muito essa violência. Né? Se a gente voltar às manifestações que aconteceram em 2013, né, aquelas manifestações por causa do preço do ônibus, e isso foi crescendo e dominou e destapou essa panela de pressão aí que estava para explodir já há algum tempo, os meios de comunicação tiveram um papel importantíssimo até insuflando esse tipo de comportamento, né? Então, a hora que se fizer um estudo, um balanço histórico dessa situação brasileira, vai ter que ser creditado, infelizmente, aos veículos de comunicação uma parcela de culpa em ter insuflado digamos, esse destapamento desse sentimento explosivo que há na extrema-direita. Caio, o Frank falou agora da responsabilidade dos veículos de comunicação nesse período histórico que vem desde
do golpe contra Dilma até os dias de hoje. Como você vê o papel de outra instituição, não dos veículos de comunicação, mas, por exemplo, do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que desde 2013, nós, como o Franklin bem disse, né, nós vemos a mídia participando muito desse discurso antipetista, né, tipo, promovendo um discurso cada vez mais raivoso e agressivo, né, com o PT que estava no governo. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, o que nós vimos foi uma omissão em muitos casos, né, em particular com os abusos da Lava Jato, né, e nós vimos que a Lava Jato acabou atropelando vários procedimentos judiciais, né, com uma agenda política que ficou cada vez mais clara conforme o tempo foi passando, né. Então, acredito que houve uma omissão muito grande do Supremo nesse sentido de coibir esses abusos, né, de permitir o que estava acontecendo, né, que eventualmente foi corrigido, mas tarde demais. Mais recentemente, claro, né, o STF ele tem desempenhado um papel importante para conseguir frear um pouco os arroubos autoritários do Bolsonaro, né? Então, é notável que hoje um dos maiores inimigos do Bolsonaro seja o STF, né? Você vai em manifestações bolsonaristas, então você vê sempre muitas manifestações, muitas placas contra o STF, pedindo o fechamento do STF, justamente porque é um dos bastiões ali que estão impedindo, né, que o Bolsonaro consiga avançar ainda mais no seu projeto autoritário, né? Então, acredito que o STF cometeu muitas omissões ao longo desse processo, porém, ao mesmo tempo, principalmente durante o governo Bolsonaro, desempenhou um papel que, apesar de não ter sido por completo funcional, mas conseguiu frear muito das tentativas mais autoritárias do presidente Bolsonaro. Você, Vitor, concorda com o Caio? De 2003 até os dias de hoje, o Supremo Tribunal foi omisso? Eu vejo também esse duplo papel, né? De um lado, tentando frear algumas investidas contra o Estado de Direito, contra as políticas sociais, mas de outro lado, realmente, né, existe uma agenda, né? E aí depende de quem está com o caso, quem é relator de determinado caso, de avançar e dar a sua decisão, e a presidência do Supremo também pautar esses casos nos plenários. Então, a gente vê, de um lado, né, por exemplo, nesse caso que a gente viu, né, em 2008, eles revogaram a lei de imprensa por completo, e muito assim ligado, né, a uma agenda dos meios de comunicação, né, dando essa ideia de que, não, a liberdade de manifestação do pensamento é a coisa mais importante, e aí isso volta contra eles com todas essas manifestações nas mídias sociais de ameaças, né, aos ministros, à própria corte. Então, a gente vai vendo também, né, tem uma agenda um pouco, né, ligadas a, vamos dizer, quem está demandando, mas isso às vezes pode voltar contra a própria instituição. Então, seria necessário mais, talvez, uma coerência maior, né, das decisões, formar uma jurisprudência maior, por exemplo, em relação à questão da liberdade de expressão, e estabelecer, sim, mais claramente quais são os limites, né? Parâmetros para a liberdade de Parâmetros expressão. para a liberdade de expressão, que tem vários internacionais que são bem especificados, por exemplo, tem que estar de acordo com determinada lei, mas se a coisa fica completamente solta, você às vezes até gera uma reação contrária, como se alguém que abusou da liberdade de expressão se torna depois um mártir da liberdade de expressão e gera então uma reação mais violenta contra esse poder que
está, em alguma medida, censurando, né, falas abusivas contra outras pessoas, contra o Estado de Direito. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Os líderes religiosos e pessoas influentes devem condenar a incitação ao ódio baseado em religião. A Mônica Greger, de Nova York, tem as informações. Os estados têm a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência baseada em religião ou credo. A declaração é do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O secretário-geral afirma que os líderes religiosos e outros atores com influência devem condenar qualquer incitação ao ódio e à violência. Guterres prestou tributo a todos que perderam suas vidas ou sofreram pelo simples fato de professar uma fé ou religião, um direito fundamental à liberdade de pensamento e consciência. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral em 2019 como parte da preocupação da Casa com pessoas em todo o mundo que sofrem intolerância e violência por causa de sua religião. Para o secretário-geral, o discurso de ódio na internet ou fora dela continua inflando a violência contra membros vulneráveis da sociedade, incluindo as minorias étnicas e religiosas. O chefe da ONU ressalta que é preciso fazer mais para apoiar as vítimas e analisar as condições que levam à intolerância e ao ódio. Iniciativas como a chamada para a ação dos direitos humanos e a estratégia da ONU e plano de ação sobre discursos de ódio são meios que podem ser usados para lidar com esses temas importantes. Guterres disse ainda que os países precisam de políticas abrangentes de inclusão, diversidade, tolerância e diálogo intercultural e interreligioso. Para ele, as violações de direitos humanos em nome da religião ou de credos devem ser investigadas e punidas. Antônio Guterres disse que as violações também perpetradas em nome da religião têm que ser investigadas e, para o chefe da ONU, é preciso criar um sistema de reparação para as vítimas. Segundo o secretário-geral, apenas uma resposta coletiva vai trazer resultados para toda a sociedade. Da ONU News, em Nova York, Mônica Greger. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre clima de ódio e intolerância, com os professores Vitor Blota e o Caio Barbosa. Ô Franklin, essa matéria da Mônica Greger é um recado, um alerta para os nossos líderes religiosos aqui no Brasil, né? Alguns incitam a violência, né? É verdade, é verdade. Inclusive, é até uma das questões que eu vou colocar para os nossos entrevistados hoje, né? E antes disso, Joel, eu queria falar sobre a nossa pesquisa, né? Nossa pesquisa, que na verdade não é nenhuma pesquisa, é uma enquete, né? Sempre que a gente fala pesquisa digamos assim, um termo comum em geral. Ela, na verdade, ela tem todo um lado científico, né? E o que nós fazemos, né, não tem um lado científico, realmente uma forma de a gente sentir um pouco a temperatura do clima, do que está sendo discutido nos nossos programas apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, a nossa enquete fez a seguinte questão, tá? Você já presenciou um caso de intolerância política? 78% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que já presenciaram um caso de intolerância política e 22% disse que não. Aqui, claro, a questão está colocada de forma geral. Eu acredito, João, que se a gente tivesse feito na internet, nas redes sociais, esse número subiria, né? Porque as pessoas meio que escondidas do outro lado né, dos seus aparelhos, seja do seu computador, seja do seu celular, do seu tablet, né? Isso acaba aflorando muito mais, né? Isso, com certeza, o número seria até maior do que 78%, né? Agora, a questão que eu queria colocar, Joel, que acho que é importante, até retomando essa boa matéria feita pela Mônica Greger, da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, para o Vitor e para o Caio, é a seguinte: no caso específico do Brasil, qual é o peso da religião e dos líderes religiosos na disseminação do ódio? Porque a gente tem visto aí muito religioso, né, isso tem sido denunciado diretamente, a gente vê nas redes sociais também, o incitamento ao ódio. Há uns anos atrás era somente o incitamento às religiões afro-brasileiras, né, de ódio, né, que era um demônio e essas outras coisas, quer dizer, o total desentendimento do que é realmente a religião das religiões afro-brasileiras, né, e no caso específico, transportando isso para a questão política. Então eu gostaria que tanto o Caio como o Vitor falasse um pouquinho sobre isso, qual que é o peso desses líderes, dessas religiões na história do Brasil recente. Vamos começar pelo Vitor. Bom, pessoal, eu acho que tem um peso gigantesco, né?
as organizações religiosas, e aí eu acho que a gente pode pensar, né, a maioria católica e não, né, somente minoria, mas crescente, né, número de evangélicos. Assim, Que eu é o acho setor, inclusive, que a gente vê uma disseminação maior, pelo menos pelas redes sociais, eles têm publicado muito, né? Manifestações de pastores e pastoras em cultos, né? Incentivando o ódio, né? Para as outras, digamos, religiões e, mais que isso, para questões políticas também, né? eu acho que a gente, né, num primeiro momento, vale destacar a contradição, né, de você, representando uma religião, incentivar o ódio ao próximo, como se isso fosse alguma pregação divina, né, como se fosse alguma orientação de fé. Então, assim, e a gente sabe, claro, né, tanto na religião católica como nas, né, várias denominações evangélicas também, a gente tem muita gente que prega a tolerância, o reconhecimento do outro. Agora sim, temos outras, e aí, claro, eu não vou conseguir falar aqui, né, porque não fiz pesquisas específicas sobre isso, mas sim que em várias denominações temos também aquelas extremistas que pensam numa, às vezes até numa leitura, né, ferrenha do Primeiro Testamento, e, isso, com isso leva a uma ideia da luta do bem contra o mal, dessa questão de terem soldados, de uma questão, né, de você converter ou de você, né, usar da violência em prol né, em nome da religião. Então, isso, a gente tem que destacar a contradição em relação a isso. Agora, a gente tem que destacar também que o espaço da religião é aquele espaço do afeto, o espaço das emoções, dos sentimentos, que é uma dimensão nossa que, se mobilizada do medo, da fé, que se mobilizada para a violência, pode ter consequências terríveis. A gente não está falando tanto do espaço de trocas de informações, do espaço da racionalidade, a gente está no espaço das nossas questões mais íntimas, da nossa fé, do nosso sentimento. Então, se a gente usa esse espaço da fé para mobilizar tendências, né, do ódio, do medo, a gente pode ter realmente, né, uma combinação explosiva. Então, assim, a questão, né, religiosa tem que ser tratada com muita delicadeza em relação, né, aos fiéis, a quem está lá se doando para aquele tempo, né, de relação com a divindade que for, mas normalmente é isso, você aproveita desse espaço de fragilidade, vamos dizer, emocional ou instabilidade, ou esse espaço da fé e das emoções para suscitar ou incentivar a violência. Então, assim, por isso a gente deve tomar cuidado, mas por isso que também é um espaço explorado para você incentivar a violência, ou às vezes até um voto, alguma coisa assim, ou seja, para você manipular. Então, é uma coisa muito desonesta, muito contrária aos valores religiosos, aos valores do ecumenismo e assim por diante. Então, por aí um pouco que eu faria essa leitura. Caio. Eu concordo com o Vitor. Eu acho que esse é um fenômeno majoritariamente evangélico, né? Você tem alguns padres católicos que também se envolvem de forma mais ativa na política, também promovendo um discurso de ódio, mas essa atuação mais incisiva nós temos visto mesmo de pastores evangélicos, né? A entrada dos evangélicos na política tem sido um processo crescente, né? Desde a Constituinte, você vê a iniciativa de algumas igrejas querendo participar de forma mais contundente no processo político, né? Você tem algumas igrejas, como a Universal, por exemplo, né, colocando o Lula com papel de diabo, de demônio, né? E é importante ressaltar que os pastores, né, esses líderes religiosos, eles são uma figura de confiança para os fiéis, né? Então, justamente com pessoas muitas vezes em situação
frágil, né, de pobreza, né, de marginalização. Então, é uma das figuras em quem eles confiam. Então, quando o pastor diz algo para eles, né, sobre a política, sobre alguém da política, né, a tendência é eles confiarem, né? Então, como o Vitor falou, acaba sendo um espaço que, mobilizando as emoções, mobilizando o medo desses fiéis, acaba conseguindo mobilizá-los politicamente, né? Então, isso tem sido um processo cada vez mais crescente, né, principalmente de algumas igrejas maiores, e acabou se tornando uma questão de disputa de poder, né? Muitas dessas igrejas perceberam que participar do processo político é algo que age, que contribui para no benefício delas, né? Seja de poder político mesmo, seja de benefícios tributários. Então, é algo que se torna cada vez mais preocupante, que a religião possa desempenhar um papel tão importante no processo político eleitoral. A tese da polarização afetiva diz que o eleitor acredita que, para sobreviver, tem que aniquilar o outro lado e que também está tentando destruí-lo. Assim, as pessoas não se veem como adversárias e sim como inimigas. Vivemos um estado de guerra, Vitor. Aonde vamos chegar diante dessa realidade? Não, a sua leitura é perfeita mesmo. Me lembrou uma teórica que fala bastante sobre isso, o antagonismo como base da política, né? A Chantal Mouffe, que fala bastante sobre isso, e ela fala realmente, a gente tem que reconhecer, sim, as disparidades, as posições distintas, porém, a gente tem que, para viver dentro do jogo democrático, a gente tem que reconhecer o outro, o lado contrário, como um adversário, e não como inimigo, porque se for um inimigo que a gente pretende eliminar, aí realmente a gente já saiu da política, a gente já entrou no espaço da violência. Então, a gente tem que amenizar esses antagonismos, e eu acho que, assim, é muito tentando escutar, tentando não pressupor que uma pessoa, por ter uma posição política diferente da nossa, seja por isso ignorante ou mal intencionado necessariamente. Então, assim, requer um pouco, no âmbito mais pessoal, um pouco de uma escuta empática que a gente fala. E aí, sim, se é uma pessoa de uma idade diferente, se é uma pessoa de uma região diferente, a gente já não pressupor que a pessoa, né, seja ignorante ou seja estúpida e tudo. Sim, uma pessoa que tem uma visão completamente diferente, mas com quem a gente ainda tem que talvez manter um certo diálogo, apresentar as nossas posições e fazer essa separação. Agora, sempre lembrando, né, e aí eu também o que essa autora fala, para você mudar de posição política é como se você mudasse de time de futebol. É uma coisa muito pessoal, uma coisa que envolve os afetos, envolve a nossa identidade também. Então, para ter essa transformação, você não vai conseguir convencer completamente o outro, então não vai ser pela força também, então você tem que dar o seu recado, talvez, né, persuadir, convencer, porém é isso, a gente tem que conseguir conviver e não existir. Agora, se você a sua existência depende da eliminação do outro, aí que a gente chegou no limite do jogo democrático. Aí que a gente pode falar mesmo do discurso de ódio, dessa coisa que o antagonismo tomou conta total. A gente não vai entrar em acordo, tudo bem, mas é isso, se a gente olhar a política como guerra, já não é mais guerra, quer dizer, não é mais política, é a guerra, né? É o que nós praticamente estamos vivendo, Vitor. Caio, aonde vai nos levar esse retrocesso? Acho que ninguém sabe, mas se continuar nesse ritmo não vai ser um lugar bom, né? Eu acho que quando nós discutimos o bolsonarismo, por exemplo,
muitas vezes surge essa discussão, né, se o bolsonarismo é de extrema-direita. E o que caracteriza o bolsonarismo de extrema-direita é justamente esse anseio de destruir o adversário, né? Não o adversário, o inimigo, né? Esse extremismo de não reconhecer o adversário como um participante legítimo do processo político eleitoral, né? Então, quando Bolsonaro e seu grupo político, né, incita o ódio, né, contra seus adversários, quando sugere que seria muito melhor, né, se eles simplesmente não existissem, se eles fossem presos, criminalizados, ou o que for, né, isso não é uma atitude democrática, não é um comportamento que se espera de uma democracia. Não é uma atitude democrática, mas diante dos estudos que você realizou, por que esse discurso teve eco, pelo menos em uma parcela da população? São muitos fatores, né, que levaram a isso, né? É algo que foi construído, né, ao longo desses últimos anos, né? Eu acho que, se a gente pegar o fenômeno em si do antipetismo, né, é algo que sempre existiu em algum grau, né, desde a criação do PT, então não é algo inteiramente novo, né? Porém, eu acho que o que vimos nesses últimos anos foi uma sensação de uma crise generalizada do país, né? Uma crise moral, uma crise política e uma crise econômica, né? Todo o processo desencadeado pela Lava Jato, né? A crise econômica do início do segundo mandato do governo Dilma. E o que acontece, eu acho que foi uma grande reação a esse cenário de crise, né, de setores da sociedade que passaram a enxergar que a nova república não era mais viável, que não era mais factível, que precisava de alguma mudança radical, né? E então todo aquele discurso antipolítico, aquela revolta contra o sistema, acabou encontrando justamente no Bolsonaro o seu representante, né? Que se apresentava como alguém de fora do sistema, apesar de ter sido parte do sistema por toda a Sempre sua foi, né? política. Exato, né? Ele sempre, como mais recentemente ele admitiu, né, que ele fazia parte do Centrão, né? Mas apesar disso apresentou uma candidatura como se fosse de fora do establishment político, né? Então, Você acredita que esse fenômeno do bolsonarismo, ele tem tempo para terminar, ele continua, ele vai criar raízes, por exemplo, no extrato mais pobre da população brasileira? Por enquanto, o extrato mais pobre conseguiu se blindar um pouco mais, acho que muito pelo legado do lulismo, né? Eu acho que esse legado, né, foi muito importante para a população mais pobre, né, de reconhecer nos governos anteriores do PT um governo mais cuidadoso, né, com a população mais pobre, né? E o futuro, eu acho que vai depender de muitos fatores, em particular sobre a responsabilização dos principais personagens do bolsonarismo, né? Acho que passada essa eleição, né, se de fato o que aconteceu, que está sendo apontado nas pesquisas, né, do Bolsonaro perder as eleições, o que vai acontecer? Bolsonaro irá para a cadeia? Eu acho que o futuro político... Isso vai depender da atuação do Poder Judiciário. E você confia que haverá essa responsabilização com esse Poder Judiciário? Eu acho que o Brasil... Ou com o comportamento da Procuradoria-Geral da República, por exemplo? O Brasil tende sempre a um cenário de acomodação, né, de uma negociação para que ninguém saia muito desfavorecido, mas
Eu acho que é importante ter alguma confiança de que isso pode ser realizado, porque eu acho que seria muito importante para um processo de superação, né? Quando eu comecei minha fala, né? Como eu falei, a gente não sabe como vai acontecer, porque eu acho que vai depender muito disso, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos, mesmo depois da saída do Trump, né? Um processo de radicalização política cada vez mais forte, né? Eu acho que essencialmente porque muitos dos principais personagens do fenômeno da extrema-direita nos Estados Unidos ainda não foram devidamente punidos e responsabilizados pelo que aconteceu por lá. O Trump então, começou, né? Pois é. Eu acho que então vai depender muito do que vai acontecer aqui, né? Acho que para superar isso, nós vamos precisar desse processo de responsabilização, de punição, né, daqueles que propagam esse discurso de ódio. E se isso não houver, então é algo que pode cada vez se aprofundar mais. Esperamos que isso aconteça, viu, Caio? Nós continuamos com a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre clima de ódio e intolerância com o Vitor Blota e o Caio Barbosa. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Bom, o Frank vai dar uma dica para você, ouvinte. Seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhando as informações do Brasil e do mundo no Instagram, @Observatório 3 Setor, e no facebook.com/Observatório 3 Setor. O 3 sempre em numeral. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem também sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel. Um vídeo de um comerciante ameaçando interromper a doação de marmitas a uma diarista viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. No vídeo, o homem entrega uma caixa com marmitas para a mulher e, ao ouvir que a eleitora apoia um candidato adversário ao seu, diz que aquela seria a última marmita entregue a ela. Bom, o que isso diz sobre a realidade brasileira, Vitor? Joel, esse vídeo é um exemplo grotesco mesmo da insensibilidade em relação ao outro, mas eu acho que revela uma outra dimensão do nosso debate que é importante a gente destacar, que é essa dimensão jocosa, cômica, essa ideia de uma irreverência que muitas vezes é utilizada como uma roupagem para você, no fundo, mostrar que você não se importa com o outro, que você quer a eliminação do outro. E isso, às vezes, é um jeito de suavizar o ódio de classe, de raça, e que não deve ser tolerado. Então, muitas vezes a gente, para suavizar uma posição que é de desvalorização total da identidade do outro, dos anseios do outro, a gente usa, não, foi uma piada, não queria dizer isso, não, nosso povo brasileiro é tão irreverente, então vamos usar, então, você não tem que se importar, não. Agora, o que é do nosso momento atual que faz com que a gente não consiga rir dessas piadas, faz com que a maioria reaja com força a piadas como essas? É porque a gente tem que identificar muito mais os espaços de possível convivência desses contrários do que a gente simplesmente achar que a pessoa, então, tem que desaparecer do nosso país, tem que desaparecer desse planeta e tal. Enfim, eu queria destacar essa dimensão, sabe, da piada, às vezes, que no fundo está escondendo uma posição de ódio, de indiferença. E é isso, esse senhor, ele falou, olha, eu sempre entreguei marmita e tudo, não sei o quê, mas pelo visto, então, se fazia, não fazia com nenhum espírito de solidariedade, fazia por alguma obrigação, alguma coisa assim, porque se você vai, enfim, fazer alguma ação de caridade em relação a outro, você tem que pensar a sua posição política ou algo assim, mas isso, filmar e fazer piada sobre isso, As pessoas só são solidárias com aquelas que pensam da mesma maneira delas. Nessa frase, ela saiu um pouco
no estudo que você fez, Caio, desse grupo, né? Desse fenômeno do bolsonarismo. É isso mesmo? Eles são solidários com aqueles que pensam do mesmo jeito deles? Sim, infelizmente é algo que você acaba encontrando bastante, né, entre bolsonaristas, né, porque ocorre justamente esse processo de desumanização, de inferiorizar o outro, né? Então, você acaba vendo que, bom, essa pessoa ela não quer melhorar, essa pessoa não quer subir na vida, então ela não merece minha ajuda, ela não é digna dessa minha ajuda, né? Acho que isso é algo acaba muito forte, né, entre bolsonaristas, né? Porque o bolsonarismo ele dá um sentimento de pertencimento, de engrandecer entre eles, né? Porque eles acabam se enxergando como patriotas, como se estivessem lutando pelo bem do país, né? Então, o restante, né, acaba sendo o quê? Vagabundos, né? Pessoas que querem apenas viver do Estado, né? Então, acabam sendo vistos como indignos, pessoas que não são tão boas quanto eles, né? E é notável sobre esse caso particular, né, que... E tem outro, viu, Caio? No dia 7 de setembro, um apoiador do candidato Bolsonaro matou um apoiador do candidato Lula com facadas durante uma briga no Mato Grosso, após uma discussão por opinião política. Horrível, né? E no caso da marmita, o que é notável é justamente que ele a princípio, ele nem se arrependeu tanto, né? Depois que ele viu a repercussão, sim, mas é porque ele mandou para um grupo particular, né, um grupo WhatsApp, e ficou nervoso que alguém vazou aquele vídeo, né? Então, era justamente para ser algo jocoso, né? Mesmo esse caso do homem que matou o petista, né, que estava cortando a cabeça dele com um machado, né, ele estava filmando, né, com qual propósito? Expor aquilo como se fosse um troféu, né? Então, é algo realmente assustador. Você pensou que viveria esses momentos no país, Franklin? Não, sinceramente, é aquilo que eu costumo dizer, José, há 30 anos atrás, quando a gente estava entrando na democracia, na redemocratização do país, me dissessem que o Brasil, 30, 40 anos depois, ia viver a situação que nós vivemos hoje, eu diria que você está dizendo uma ficção de muito mau gosto. No entanto, ela é a pura realidade, né, Joel? Agora nós vamos ouvir as notícias de destaques com você, Franklin Valverde. Perfeito, Joel. Eu tenho algumas coisas para destacar. A primeira coisa que eu quero fazer é convidar todos e a todas a visitar o nosso site, né? O observatório3setor.org.br. Lá vão encontrar uma série de reportagens, de matérias que tratam fundamentalmente sobre a cidadania e sobre os direitos humanos. Lá vão encontrar uma série de matérias. Entre as mais lidas, Joel, nós temos, por exemplo, o mistério da ponte de Overtown, onde cachorros pulam para a morte sem explicação. Tá curioso? Entra lá e leia essa matéria, que é uma das mais lidas no nosso site. Outra matéria que é bastante lida também, é a história do rei que foi escravizado no Brasil e lutou por liberdade. E a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que aponta que o Brasil é o segundo pior país do mundo para se aposentar. E isso é verdade, João. Quem tem algum parente que é aposentado ou é aposentado, sabe que a sua situação é bastante delicada se for depender única e exclusivamente da aposentadoria. A família tem que ajudar esse aposentado porque é impossível você viver desaposentado, a não ser algumas aposentadorias que são bem abonadas, né? Do aparato estatal, né? Altos servidores públicos. Altos servidores públicos, militares, juízes, esses estão bem. Mas a maioria da população realmente está numa situação bastante delicada. Nessa matéria, que foi, como eu disse, escrita pela Maria Fernanda Garcia, mostra um ranking global de aposentadorias elaborado pela Netix Investment Manager, que o Brasil aparece em 43º, né, no ranqueamento, apenas à frente apenas da Índia, né, nesse ranking, como o segundo pior país do mundo para se aposentar. Essa matéria, Joel, e todas as outras que eu falei, no site do Observatório do Terceiro Setor, contam com a ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta muito importante para incluir as pessoas que possuem deficiência visual, e mesmo aquelas que no dia a dia querem ouvir o conteúdo que nós temos no nosso site,
fazendo as suas atividades. Aciona a ferramenta e aí vai ouvir as informações que estão no site do Observatório do Terceiro Setor. Em 2017, o Observatório do Terceiro Setor fez uma campanha contra a intolerância que alcançou mais de 280 mil pessoas. Desde então, a intolerância tem aumentado no país. Que políticas públicas foram desenvolvidas nos últimos anos para combater a intolerância? Vitor. Olha, nos últimos anos eu não tenho conhecimento de praticamente nada relacionado à diminuição da intolerância no nosso país, né? Eu acho que desde que o Bolsonaro entrou no poder, a gente caminha no sentido contrário do que propõe a nossa Constituição, que é: estamos comprometidos com a resolução pacífica de conflitos. Isso é uma das normas constitucionais mais importantes do nosso país, que tem que orientar as políticas públicas, mas quando você fala em facilitar o armamento, quando você fala em problematizar e dificultar ou problematizar os processos de concessão de reconhecimento de terras indígenas, quando você desvaloriza todas as políticas sociais, de modo geral, acho que você está caminhando no sentido contrário, né? Então, eu acho que, assim, fortalecer a tolerância seria necessário ter outras posições, outras políticas, outros programas, como, por exemplo, a gente pensar mesmo, né, numa sociedade cada vez mais diversificada, com cada vez mais posições diferentes, a gente teria que fortalecer num sentido mais de conscientização mesmo e campanhas, por exemplo, a democracia, né, e as eleições como esse grande jogo, como se fossem os Jogos Olímpicos mesmo, é uma disputa que tem que ser celebrada dentro das suas regras. Então eu estava aqui relembrando, né, que o oposto do antagonismo não é o convencimento total e todo mundo tem a mesma posição, é o chamado agonismo, que a gente tem que viver dentro das posições contrárias, dentro de um espaço de disputa, mas disputa legítima. E o agon era, então, né, na democracia grega, então essas figuras que entravam ou celebravam a disputa nos Jogos Olímpicos, ou que disputavam ou mostravam esse cenário de disputa dentro das peças de teatro. Então a gente tem que ir transformando esse antagonismo em agonismo, ou seja, é bom ter posições diferentes, é bom até inclusive às vezes ter uma polarização, mas dentro do jogo, dentro das regras mínimas. Então a gente devia celebrar isso em termos de campanhas. Então eu valorizo muito essa campanha contra a intolerância. E aí para a gente pensar que, olha, às vezes também tolerar por tolerar, como já recuperaram do Goethe, que ele falava, né? Tolerar por tolerar é insultar, porque você tolera a pessoa desde que ela esteja longe de você. Agora, reconhecer mesmo, conviver, trocar informações, valorizar as posições diferentes, aí já é outro passo que depende, então, de todo um trabalho de convivência com os contrários. É um pouco mais nesse sentido que eu veria algumas possíveis caminhos para políticas, mas políticas propriamente ditas não consigo te lembrar de cabeça, não. Eu quero saber se o Caio lembra. Se você não lembrar, Caio, como estimular o diálogo num ambiente como esse? Eu também não lembro de nenhuma política pública recente nesse sentido. Eu acho que eu concordo com o Vitor que ultimamente nós só temos visto retrocessos, né? Mas existe uma iniciativa interessante, viu, Vitor e Caio e Frank, dentro do terceiro setor. A iniciativa é do Instituto Vladimir Herzog, chamada Paz nas Eleições. Em um vídeo, o colunista esportivo Walter Casagrande compara o mundo do futebol com as eleições e fala sobre a importância de termos um jogo limpo, sem mentiras e nem violência. Bom, do ponto de vista prático, paz nas eleições seria fundamental, já que você lembrou, o Frank também tem aí
o número, nós já estamos a 2 eleições, é isso, né, Frank? Exatamente, eu acabei não falando no início do programa, nós estamos a 2 domingos das eleições, na nossa contagem regressiva, 2 domingos para as eleições. Bom, como estimular a paz até das eleições? E se colocando no Casagrande e falando do mundo do futebol, existe também no futebol uma intolerância entre as torcidas uniformizadas, mas eu não queria pegar esse atalho e estimular a iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, que é fundamental para que a gente tenha paz, né? E esses 9% que você falou, que é um dado de pesquisa, Caio, vá e faça a sua escolha democraticamente, né? Com certeza, é notável justamente que você cite, né, uma iniciativa do terceiro setor, né, porque, infelizmente, nós não vemos essa iniciativa do poder público. Infelizmente, são as instituições da sociedade civil que têm que tomar as rédeas desse processo, né, justamente de propor esse diálogo maior entre a sociedade, porque, infelizmente, o governo está falhando nesse sentido, né? Então, acredito que sim, é importante cada vez mais nós colocarmos pessoas que pensam de forma diferente para conversar, para dialogar, né? Para ver que todas as posições são válidas, contanto que haja o respeito, né? Contanto que você preze a democracia, que você preze que a opinião do outro é tão válida quanto a sua, né? Então, sem radicalismo, sem autoritarismo, todas as opiniões são válidas e fazem parte do processo democrático. Estamos caminhando para o final do Perspectiva, que está falando sobre clima de ódio e intolerância. Nos próximos 5 minutos, Franklin, que nós temos para conversar com os nossos entrevistados, eu já pediria para você um destaque final, se tem alguma informação importante. Na verdade, a gente atropelou um pouco hoje o projeto do Observatório em Movimento, mas, enfim, eu queria suas informações e seu destaque final. Perfeito, é só reforçando rapidamente, né? Convido a todos e a todas para se informarem o que é Observatório em Movimento no nosso site, observatório3setor.org.br. Lá vai encontrar uma série de opiniões e sugestões de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, dizendo como viver melhor o pós-pandemia. E eu sintetizo o nosso programa hoje, Joel, em uma frase. A saída para o Brasil, por fim, ao clima de ódio e intolerância é através da retomada desarmada do diálogo entre todos e todas. Seu destaque final, Caio. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, clima de ódio e intolerância? A minha mensagem é que eu gostaria que nós tivéssemos eleições tranquilas, sem violência, e que o resultado eleitoral seja respeitado e não seja questionado por nenhuma autoridade, e nos próximos meses e anos nós tenhamos uma retomada de um processo de paz e diálogo na sociedade, né, e que a democracia seja o valor maior, né, de todos nós. Assim. Seu destaque final, Vitor. Bom, eu também desejo que a gente possa se informar quando a gente tiver desconfiança, que a gente possa buscar as instituições que nos apoiam, dando informações, dando tranquilidade para a gente participar desse processo eleitoral, que a gente possa realmente, né, vestir a paz, vestir a confraternização. Realmente falo que é a festa da democracia, e eu acho que esse que tem que ser o tom desarmado mesmo. Então, cada um tem o seu direito universal do voto secreto. Quem não quiser falar quem votou não precisa ficar cobrando isso. Que busquem mais as instituições nos sites de organizações confiáveis, não só na conversa de WhatsApp e nos grupos mais, né, interpessoais das mídias sociais, que favorecem muito o clima da intolerância e do ódio. Eu acho que a gente tem que buscar, então, nesses outros espaços e realmente chegar com o diálogo desarmado. Eu mesmo estou pensando, vou vestir branco, vou vestir branco, né? Não vou vestir vermelho ou amarelo, não sei o quê. Eu quero branco, quero paz, sabe? Independentemente
do resultado, gostaria de paz, sabe? Se a gente não tem uma paz sociedade nessa... plural, onde Isso. todos deem a sua opinião, Isso. mesmo que seja contrária à do seu amigo, do seu parceiro ou do seu parente. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Vitor Blott. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoriação da ECA USP. Caio Barbosa, graduado em Política e Relações Internacionais pela Universidade de Essex, no Reino Unido. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Meio Ambiente e Mudança Global do Clima. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.